Bom, e ainda sobre esse assunto, o Supremo convocou uma sessão extraordinária para julgar as denúncias da Procuradoria-Geral da República contra mais 70 envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A análise vai ocorrer em plenário virtual de 14 a 18 de agosto. Entre os investigados está o cacique Sererê Chavante, preso desde 12 de dezembro de 2022 pela Polícia Federal. O indígena é acusado de incitar atos antidemocráticos, ameaçar integrantes do STF e de supostamente ter convocado manifestantes para tentar impedir a diplomação de Lula. Até agora, o Supremo tornou réus 1.290 acusados por participação nos atos de 8 de janeiro. A PGR denunciou ao todo 1.390 pessoas. Silvio Navarro, muito boa noite. Hoje, então, a gente abriu o programa com essa notícia de que o ministro Alexandre de Moraes liberou 72 pessoas. Ontem foram mais 90 pessoas libertadas, mas naquelas condições, né? Com restrições, com tornozeleira eletrônica, impossibilitado de acessar as redes sociais, de conversar com outros manifestantes. É praticamente uma prisão domiciliar, né, Silvio? Boa noite. Essas pessoas não foram libertadas, essas pessoas estão cumprindo pena, continuam cumprindo pena. Nós estamos falando de algo que aconteceu no dia 8 de janeiro no Brasil, hoje é dia 9 de agosto. Boa noite para você, Paula, queridas, Cris, Ana Paula, meu irmão Augusto Nunes, boa noite para quem nos acompanha. Acho que a Ana e a Cris jogaram luz aí sobre o aspecto humano de toda essa situação. É claro que essas pessoas já estão cumprindo pena, repito, e que esse tempo perdido na prisão, na papuda, no caso dos homens, na colmeia, no caso das mulheres, não tem volta. Tem talvez poucas coisas na vida a gente consegue recuperar. O tempo, certamente, é algo que a gente não consegue recuperar quando ele é roubado de nós. Paula, alguns ministros do Supremo, depois que eles se aposentam, os seus votos, as suas ações, elas são lembradas ao longo de décadas, talvez século, como referência para votos futuros. Um voto numa ação de inconstitucionalidade, afinal de contas, é a casa guardiã da Carta Magna. Outro voto sobre um caso polêmico que mudou o curso de determinadas questões sociais do país. O ministro Alexandre de Moraes será lembrado no futuro como alguém que prendeu centenas de pessoas. Ele será lembrado por isso. E, em alguns casos, pessoas que foram submetidas à crueldade, porque eram avós, mães, pais, que estavam com seus filhos naquela tarde que terminou de um jeito que ninguém gostaria e cujo crime talvez tenha sido só sair de casa, porque não jogaram uma única pedra contra um prédio público. Não se juntaram aos estúpidos que depredaram os prédios públicos e estes, sim, devem pagar a letra da lei. Mas e os demais que foram às ruas por estar ali no momento de indignação contra o triunfo da indecência no processo eleitoral e contra uma quadrilha que retornou à cena do crime? Palavras do atual vice-presidente que seguiu na garupa rumo a Brasília desde janeiro. Então veja só, são pessoas que estavam ali com animais de estimação. Nós sempre vamos lembrar da cena do vendedor de algodão doce, e ele que me perdoe por citá-lo tantas vezes, mas é porque é emblemático, afinal de contas, era um algodão doce. Talvez pela quantidade grande de crianças presentes naquela tarde. Não era um fuzil, ninguém viu nenhum tanque de guerra. As responsabilidades das autoridades que deveriam, sim, proteger os prédios públicos até agora não foram apuradas. Ora por leniência do Poder Judiciário, ora porque a CPMI não pode funcionar por blindagem do Poder Executivo. Então, falaremos aqui sobre prisões provisórias, prisões temporárias ao longo de outras pautas do programa, para eu não me alongar. Mas são prisões elásticas demais contra pessoas que já estão cumprindo pena e continuarão cumprindo pena com tornozeleiras diante até da humilhação nas suas próprias cidades, por estar portando ali um aparelho que deveria ser colocado no tornozelo de bandidos. É inadmissível que nós tenhamos centenas de pessoas hoje no Brasil com tornozeleiras sem saber por que estão sendo punidas, talvez por terem protestado. Mas temos centenas, milhares de sequestradores, homicidas, estupradores, responsáveis por crimes hediondos, traficantes de drogas, que são tratados como inocentes e, em alguns casos, vítimas de uma chacina.
pelos homens da lei no litoral de São Paulo ou na Bahia, por exemplo. Augusto Nunes, muito boa noite. Finalmente, então, o STF marcou o julgamento do indígena, do Cacique Sererê, que está preso desde dezembro, 12 de dezembro de 2022. Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, minha querida parceira Ana. Boa noite, Cris. Bem-vinda sempre. Meu irmão Silvio. Olha, eu nunca vi nada parecido com o que ocorre agora e já vi coisas lastimáveis, né? Coisas torpes. Por exemplo, o presidente Bolsonaro é acusado de sonhar com a volta do AI-5, com o fim da democracia, etc, etc. Os inquéritos policiais militares, abertos arbitrariamente depois do AI-5, antes também, contra pessoas, entidades, eram muito mais claros, mais compreensíveis que o que andam fazendo os ministros do Supremo e com o apoio. O quadro já foi muito bem desenhado pelos meus parceiros aqui de programa. Então é o seguinte, o Alexandre de Moraes vai carregar uma culpa e vai carregar a punição pela culpa pelo resto da vida. Ele ainda tem muito tempo pela frente. Ele já está condenado a não circular à vontade por todas as ruas. O direito de ir e vir já está cerceado pelo espanto provocado pelas decisões dele com a chancela dos demais ministros. O Alexandre de Moraes é especialista em direito constitucional. Ele sabe que o ônus da prova cabe ao acusador. Ele inverteu isso aí dizendo que os acusados é que têm de provar a inocência. Ele vai ser julgado com base nos livros que escreveu e com base no beabá do direito. A Constituição foi revogada na prática. Na prática. O diretor da Polícia Federal se orgulha desses números. Os chefes da Gestapo, da polícia nazista, também devem ter se orgulhado dos números que eles colecionaram quando começou a prisão de judeus. Hoje o bolsonarista é o judeu do Brasil. Assim, basta não ter votado no Lula, já está sob suspeita. O Cacique Sererê deixou de ser índio, ele é um bolsonarista. Imagine se ele estivesse entre as vítimas do holocausto dos Yanomami, que nunca aconteceu. Imagine se ele fosse a Guajajara, a Sônia Guajajara, o que não diriam. O tempo que se perde na prisão, vou repetir aqui, se perde para sempre. Não me venham com esta conversa, eu digo por experiência própria. Não, a prisão ensina isso. Ao inocente não ensina nada. Você fica pendurado, né, a tua vida fica pendurada no vazio se você não consegue ter uma contagem regressiva. Você não sabe quanto tempo vai ficar. É uma vida suspensa no ar, há meses. E o que está acontecendo agora? É algum programa de estímulo à indústria que fabrica tornozeleira? Todo mundo tem de continuar usando tornozeleira em nome do quê? Eles foram condenados por quê, se a acusação é secreta? Quando é que vai terminar esse absurdo que o Brasil vive? Pois bem, o tempo histórico é pequeno. E para os mais jovens do Supremo, vai haver tempo suficiente para que eles saibam o que acontece a quem, esse sim, esfaqueia a democracia e depois temos a volta da normalidade. Não dá para imaginar o Brasil com a cara que ele tem hoje daqui a 5 anos. Isso aí na nossa vida é muito. O tempo histórico é um cisco. Nós teremos tempo suficiente para mostrar quem foi o assassino da democracia. Morre provisoriamente sempre.
os fatos triunfam. E daqui a pouco nós veremos quem foi que impediu o Brasil de viver normalmente durante tantos anos. Já passaram de 4 anos os inquéritos e não tem prazo para terminar. Cris, quer complementar? Eu lembrei de uma situação aqui, estava vendo as reportagens que falam dessa liberação de mais 72 presos, e eu queria fazer uma observação importante. Alexandre de Moraes considerou que não havia mais justificativa para a prisão preventiva, visto que o risco de reiteração do crime e interferência na produção de provas se tornou inexistente. Só um detalhe, prisão preventiva, até onde eu saiba, ela deve durar no máximo 30 dias, prorrogáveis por mais 30. O acusador que se vire para achar provas, se não tiver provas, ele é obrigado a liberar o preso. Esses mesmos ministros reclamavam na Lava Jato que a Lava Jato prorrogava por mais 30 e mantinha os presos por 60 dias preventivamente. Eles mantêm por 7 meses e acham que isso é normal? A gente precisa expor isso aqui também.